Boa noite. Nós vamos iniciar essa transmissão aqui, diretamente do CETROS em São Paulo. Meu nome é José Olímpio Dias Júnior, eu sou médico, cardiologista e tenho sido responsável ao longo desses últimos 18 anos por alguns cursos de ultrassonografia vascular aqui no CETROS. Ao longo desse tempo a gente participou da formação e do aperfeiçoamento de muitos colegas. Nós nos sentimos aqui no CETROS muito orgulhosos por isso e temos dado continuidade com algumas atividades que têm complementado esta atuação presencial aqui na nossa escola. Hoje nós estamos nos organizando para fazer uma transmissão e vamos abordar um tema que é relevante, que é o papel que o ultrassom tem na prevenção cardiovascular. Nós vamos começar daqui a pouco com essa apresentação, mas eu queria, antes disso, falar um pouquinho do que tem sido a ecografia vascular aqui no CETROS. O CETROS teve um crescimento significativo e hoje tem unidades, além da unidade principal em São Paulo, unidades em Recife e Belo Horizonte, onde os cursos são ministrados com conteúdo e qualidade rigorosamente idêntica aos cursos que nós iniciamos em São Paulo. Eu sou responsável hoje por alguns dos cursos de ecografia vascular. Entre eles, o curso básico de ultrassom vascular, que introduz o aluno a essa área de atuação. Nosso curso básico, ele tem, a partir de 2019, a duração de 7 dias, ou seja, são 14 períodos, uma carga horária em torno de 70 horas, e aborda principalmente os assuntos relacionados aos exames das artérias carótidas e vertebrais, artérias e veias de membros inferiores. O nosso curso de carótidas e vertebrais tem sido um curso bastante procurado, ele dura 4 dias e aborda as principais condições patológicas. São cursos teórico-práticos em que capacita o aluno a se iniciar nessa técnica. E temos já há algum tempo atuado também no CETROS em Belo Horizonte com a nossa pós-graduação livre, nosso curso de aperfeiçoamento em ultrassom vascular. Esse curso vai agora em 2018 para a nossa 4ª temporada, o nosso 4º ano. Temos trabalhado com afinco, com rigor científico e temos obtido bons resultados. O nosso próximo curso de pós-graduação terá início em julho desse ano e, especialmente aqueles que já conhecem o CETROS, os nossos ex-alunos, eu peço que divulguem a nossa pós-graduação. O nosso curso tem tido uma excelente aceitação. Essa é a introdução que eu gostaria de fazer, me apresentar e vamos iniciar então a nossa atividade didática que está programada para hoje. Essa atividade que nós vamos iniciar é uma atividade que a gente espera que seja bastante interativa. Eu vou fazer uma apresentação inicial do tema e, em seguida, nós vamos abrir para perguntas, comentários e vamos procurar fazer um fórum de debate que seja realmente produtivo. A apresentação que eu preparei é o papel da ultrassonografia na prevenção cardiovascular. Onde estamos nesse momento? Bem, em relação ao ultrassom vascular, a situação atual é a seguinte. O ultrassom vascular é hoje o exame complementar mais solicitado para avaliação diagnóstica das doenças vasculares. Tem havido uma progressiva melhora em sensibilidade e especificidade associada com desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento técnico, melhora de equipamentos, melhora de operadores. O fato é que a área de atuação se tornou com muitas aplicações, abordando toda a anatomia e fisiologia do aparelho circulatório. Nós temos
Ao longo do tempo, o exame deixou de ser um exame unicamente diagnóstico e passa a explicar ou orientar a fisiopatologia e também participar de decisões terapêuticas. Mas o enfoque que nós vamos dar hoje na nossa apresentação é a respeito do aspecto de prevenção, onde que a gente pode atuar com ultrassom vascular em prevenção cardiovascular. Muito bem. Por que prevenção cardiovascular é alguma coisa importante? Porque, basicamente, as doenças cardiovasculares ocupam a liderança entre as principais causas de morte no Brasil, de acordo com estatísticas que são apresentadas pelo IBGE. Observem que as doenças cardiovasculares, que correspondem à barra azul à esquerda desse diapositivo, são de longe a causa principal de mortalidade no Brasil. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela disponibiliza o que é chamado cardiômetro. O cardiômetro contabiliza, isso eu atualizei ontem à noite, 136.737 mortes por doença cardiovascular no Brasil no ano de 2019. A principal causa é a aterosclerose, que é uma doença inflamatória multifatorial que se inicia na infância e avança ao longo de muitas décadas. Essa doença pode progredir, regredir ou estabilizar-se na dependência de uma série de fatores. Ela acomete principalmente a camada íntima das artérias de médio e grande porte em resposta à agressão endotelial. A aterosclerose é uma doença multifatorial. Sua etiologia precisa não é conhecida, mas são bem conhecidos seus fatores de risco. Durante muito tempo, ela evolui assintomática, chamada aterosclerose subclínica, e mais tardiamente ocorrem os eventos cardiovasculares. Quem é o paciente vulnerável, aquele que corre risco de ser acometido por essas doenças cardiovasculares? Como regra, é um indivíduo assintomático, de alto risco cardiovascular, que tem aterosclerose subclínica e que técnicas de diagnóstico por imagem poderiam identificá-los com alto valor preditivo. Esse paciente, se determinado a modificar estilo de vida, fazer tratamento farmacológico, ele poderia alterar o curso da doença, assegurando uma maior sobrevida. Bem, os scores clínicos são o método tradicional e habitual realizado pelo cardiologista ou pelo clínico em seu consultório para avaliação do risco cardiovascular. Em 2017, a Sociedade Brasileira de Cardiologia disponibilizou um aplicativo chamado Calculadora para Estratificação de Risco Cardiovascular. E essa calculadora, ela aborda de início aqueles pacientes que já têm diagnóstico de doença obstrutiva superior a 50%, que são classificados como de muito alto risco. Em caso de resposta negativa, o próximo questionamento é sobre a presença do diabetes. Aqueles que têm diabetes são classificados como de alto risco. A seguir, a pesquisa da aterosclerose subclínica. Os pacientes com aterosclerose subclínica, identificada por métodos de imagem, são classificados como de alto risco. Eu gostaria de exemplificar a aplicação dessa calculadora de maneira que não houvesse, até então, nenhuma resposta afirmativa. Um paciente, um caso clínico rotineiro, um paciente do sexo masculino, da raça negra, com 45 anos de idade, hipertenso em tratamento farmacológico, não fumante. Esse paciente está sendo tratado de hipertensão com losartana potássica, tomando 50 mg 2 vezes ao dia. No seu exame físico, ele tem pressão arterial de 135/80, uma taxa de colesterol total de 200 mg por decilitro e uma taxa de colesterol HDL de 44. Esse paciente, utilizando-se a calculadora da Sociedade de Cardiologia, ele vai ser classificado como um paciente de risco intermediário. E aí vem uma informação importante. Embora a maioria dos scores de avaliação clínica forneça uma adequada discriminação da população avaliada, o risco pode ser subestimado, principalmente nesses pacientes com risco intermediário. Esses podem se beneficiar da avaliação propedêutica adicional, que permita reclassificar o seu risco de eventos. Os métodos de imagem podem ser úteis nessa avaliação. Numa revisão recente a esse respeito, várias técnicas são propostas como
capaz de identificar os pacientes de alto risco entre aqueles que os scores clínicos não identificaram. No slide estão assinalados as principais técnicas relacionadas ao ultrassom vascular. Entre elas, a avaliação da espessura média intimal carotídea e do índice tornozelo braquial. É importante que a expressão destes achados seja feita de maneira compreensível, claramente adequada à compreensão do paciente e que assim ele possa aderir aos cuidados preventivos. Uma revisão num trabalho recente publicado a partir de um serviço sueco, observe que um score de cores é sugerido para a presença ou ausência de placas e para a idade vascular calculada a partir da espessura média intimal. Bem, abordando especificamente o nosso assunto, o papel da ecografia vascular, nós vamos falar sobre 3 assuntos nessa noite de hoje. Sobre a espessura média intimal carotídea, sobre as placas ateroscleróticas e sobre o índice pressórico tornozelo braquial. A espessura média intimal carotídea guarda a relação com a ocorrência de eventos cardiovasculares. Esse achado é conhecido há longos anos como mostrado em um dos trabalhos clássicos, publicados como esse publicado por O'Leary no New England em 1999. Em 2013, uma força-tarefa de 2 sociedades americanas de grande respeito, American Heart Association e American College of Cardiology, classificou a medida da espessura média intimal como classe 3, ou seja, sem benefício, com base numa meta-análise que avaliou essa medida em pacientes que não apresentavam placas ateroscleróticas associadas. Apesar dessa recomendação de que evitasse o seu uso, publicações internacionais vindas da Sociedade Europeia de Cardiologia e, posteriormente, a publicação foi realizada no nosso meio pelo Departamento de Imagem Cardiovascular, recomendam a medida da espessura média intimal. Na nossa publicação brasileira do Departamento de Imagem de 2015, há uma pormenorizada descrição dos pacientes que potencialmente se beneficiariam com essa medida. E também uma inclusão de tabela de percentis para a população brasileira, incluindo os grupos raciais branco, mulato e negro. Ainda sobre esse assunto, numa publicação recente de 2017, o Dr. Pollack, que se destina a esse assunto há muitos anos, volta a demonstrar o valor incremental dessa medida, da espessura média intimal em relação ao score clínico de Framingham, de maneira que a espessura média intimal tem sido empregada no nosso meio como uma forma de estratificação de risco. Além do emprego das tabelas de percentil, a gente pode também utilizar a medida da espessura média intimal para estimar a idade vascular, que vem a ser a idade na qual o valor da espessura média intimal composta para um indivíduo de determinado gênero e raça representaria a mediana daquele grupo. É uma forma alternativa de expressar o risco cardiovascular de um indivíduo, que é clara e compreensível para o paciente, podendo resultar em maior aderência às medidas de prevenção. Na minha prática diária, eu realizo e recomendo a realização da medida da espessura média intimal na artéria carótida comum, empregando-se preferencialmente um software semiautomático em pacientes selecionados, com fatores de risco, informando a idade vascular e empregando o percentil 75 para identificar um possível aumento de risco cardiovascular. Nesse slide, a representação gráfica para a definição da idade vascular. O segundo assunto que eu gostaria de abordar relacionado com a ecografia vascular diz respeito à presença das placas ateroscleróticas. Placa aterosclerótica é um marcador prognóstico mais potente que a espessura média intimal para eventos cardiovasculares. Na publicação citada neste diapositivo, nós podemos observar que a presença da placa representa um aumento considerável de risco para todas as faixas de percentil e possui valor prognóstico para todas as faixas de risco a partir da estratificação clínica. O valor preditivo da placa aterosclerótica é superior ao da espessura média intimal para eventos isquêmicos cerebrais e para eventos coronarianos, conforme as publicações
aqui representadas. O que nós temos feito e seguido é a orientação da diretriz americana a respeito da condução dos pacientes com doença carotídea extracraniana e que, de maneira bastante específica, estabelece não haver indicação para a medida da espessura média intimal em pacientes com placa ou estenose carotídea. A terceira técnica que eu gostaria de abordar é a medida do índice pressórico braquial, que é uma medida não invasiva, de baixo custo, com pontos de corte bem definidos. Essa medida, associada à presença de aterosclerose subclínica, ela está associada à presença de aterosclerose subclínica em território carotídeo e coronariano. As indicações estão bem estabelecidas em diretrizes internacionais e incluem pacientes com sintomas em membros inferiores associados ao exercício, lesões ulceradas de difícil cicatrização, idade superior a 65 anos, idade acima de 50 anos e história de tabagismo e ou diabetes mellitus. Na minha prática diária, eu incluo sistematicamente essa medida em todos os exames arteriais de membros inferiores, respeitadas as indicações, utilizando como critério de interpretação valores normais superiores a 1, entre 1 e 1,4, valores anormais inferiores a 0,9. Representamos graficamente o achado em uma página específica que complementa o laudo de nosso exame arterial. Em termos de perspectivas, o que vem pela frente? O que nós precisamos estar atentos? Há um possível papel da escala de cinza média, ou chamado GSM, na identificação de pacientes com múltiplos territórios arteriais comprometidos. Devemos estar atentos a um possível e bem documentado papel atribuído à rigidez arterial. Ela pode ser estimada por medidas de variações de diâmetro dos vasos. Existem softwares por radiofrequência que avaliam de maneira quantitativa o percentual ou a gravidade da rigidez arterial. Estamos em um momento em que o chamado Point of Care Ultrasound tem muito se desenvolvido. Esse é um assunto também muito avaliado e abordado nos cursos dos CETROS. Em relação à parte vascular, é o chamado FOVUS, Focus Vascular Ultrasound, e um rastreamento para placas ateroscleróticas carotídeas com espessura acima de 1,5 mm e ou área maior que 2,56 cm², identifica pacientes de alto risco cardiovascular. Um outro ponto que a literatura tem enfatizado é o papel da avaliação e pesquisa de placas ateroscleróticas nas artérias femorais, sendo que é provável que a aterosclerose subclínica femoral tenha uma associação mais forte com risco cardiovascular e score de cálcio do que a aterosclerose carotídea. De modo que a pesquisa de placas em femoral pode representar uma abordagem estratégica na avaliação do risco e predição de doença arterial coronária. Eu gostaria de deixar algumas mensagens finais a respeito dessa apresentação. Em primeiro lugar, uma ideia que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo e que eu tive a oportunidade de testar em alguns pacientes, posso assegurar que a gente acredita que as pessoas treinadas possam realizar isso aí em 12 minutos. Então, eu sugiro como nome o programa de prevenção cardiovascular 15 minutos que podem salvar vidas. Qual é a ideia? A ideia é empregar o FOVUS, o Focus Vascular Ultrasound, em pacientes com fatores de risco para doenças cardiovasculares, em pacientes com história familiar de doenças cardiovasculares. Esses pacientes poderiam ser submetidos a um rastreamento rápido das artérias carótidas, para pesquisa ou não de placas ateroscleróticas. Aqueles que não apresentassem placas poderiam ser submetidos à medida da espessura média intimal e ao cálculo da idade vascular. A etapa seguinte seria um rápido rastreamento da aorta abdominal para a pesquisa de aneurisma e para a presença de placas ateroscleróticas. Na etapa seguinte, a abordagem das artérias de membros inferiores, visando a identificação de placas ateroscleróticas na artéria femoral comum
E a medida do índice tornozelo braquial, 15 minutos, que podem salvar vidas. A conclusão dessa apresentação é a seguinte: os eventos cardiovasculares são tardios no curso da aterosclerose, mas frequentemente representam a sua primeira manifestação clínica. Exames de imagem são considerados superiores aos scores clínicos para identificar pacientes de alto risco para eventos, permitindo a instituição de medidas de prevenção primária que podem modificar o curso evolutivo da doença. A medida da espessura média intimal carotídea, a identificação de placas ateroscleróticas, carotídeas e femorais, a medida do índice pressórico tornozelo braquial são técnicas empregadas para esse fim. Exames limitados de ultrassom vascular, chamada FOVOS, podem representar estratégias de rastreamento em populações específicas. Obrigado à atenção até esse momento. Eu gostaria de disponibilizar o meu endereço de e-mail pessoal para que, caso haja discussão, interesse por esse material ou qualquer outra informação relacionada aos cursos do CETROS, a gente pudesse trocar ideias ou estarmos aí em contato a esse respeito. Muito bem. A próxima etapa agora que nós vamos dar andamento é a uma etapa interativa. Nós vamos, então, passar aí a verificar os contatos, as perguntas, os comentários e estimular com alguns temas ou com alguns assuntos questionamentos que eu gostaria que vocês participassem. As dúvidas podem ser enviadas, os comentários, as perguntas para relacionados a essa apresentação de prevenção de doenças cardiovasculares. Eu estou recebendo algumas pessoas aqui já que estão se manifestando. Então, vamos lá. Nós recebemos uma mensagem da Cristina Lizardo, diretamente da Carolina do Norte. Poxa, obrigado, Cristina, por estar acompanhando essa apresentação. Sem dúvida, isso é importante para nós. A Luciana Kirches faz aí a nossa uma pergunta ou um comentário. Ela fala que gostaria de saber a respeito dos valores de pico sistólico e complexo miointimal com valores diferentes da Sociedade Brasileira de Cardiologia e do Colégio Brasileiro de Radiologia. Eu estou entendendo que ela deve estar chamando a atenção pelo fato de que a estratificação do grau de estenose na tabela que foi proposta pelo Departamento de Imagem Cardiovascular tem parâmetros diferentes daqueles recomendados pela Sociedade de Radiologia Americana. Basicamente, o valor de 140 como critério de pico sistólico para estenose acima de 50%, versus 125 que é usado nas tabelas americanas. Bem, essa mudança ela se deve basicamente ao fato de que foi feita uma revisão crítica publicada pelo Dr. Ali Aburrahman, e ele mostrou que o valor 137 e arredondado para 140 teve um valor, uma acurácia e um valor de especificidade superiores ao valor 125.
Isso não é uma unanimidade, essa opinião, mas essa revisão crítica do consenso americano é que motivou essa mudança. Já em relação aos valores diferentes do complexo médio intimal, o que acontece é que a publicação do Departamento de Imagem Cardiovascular, ela foi validada e foi utilizada para a população brasileira, enquanto que as tabelas internacionais, elas são utilizadas, a população é a população internacional. Outras publicações nacionais já sugeriram o uso de um valor único como ponto de corte, mas isso parece não ser adequado. Nós trabalhamos com a tabela do Departamento de Imagem e consideramos que o percentil superior a 75 é aquele que identifica os pacientes provavelmente de risco aumentado para eventos. Existem outras pessoas que estão se comunicando. Alguém se comunicou que não conseguiu assistir a aula por problema na internet e nós já respondemos também que essa aula vai estar disponível e poderá ser vista a qualquer momento através do Facebook. Eu gostaria de estimular uma pergunta às pessoas que têm acompanhado essa transmissão até aqui. Vocês têm medido a espessura média intimal? Qual o seu critério habitual de avaliação? Como que vocês expressam nos seus laudos? Esse é um tema que sempre gera alguma polêmica. Eu gostaria que ele fosse abordado. Se vocês estão medindo, que critérios empregam, que tabelas empregam e como é que expressam isso nos seus laudos. Um outro ponto que sempre gera discussão e que eu acho que também poderia ser abordado é sobre a medida ou não em pacientes com placas ateroscleróticas carotídeas. Começamos a receber as primeiras respostas. A Suzy Cunha, sempre meço, porém tenho dúvidas em medir ou não na existência de placa. Olha, Suzy, essa dúvida sua é uma boa dúvida, porque ela não é só sua, não. Deve ser enfatizado que os consensos internacionais, o consenso da Sociedade Americana de Eco e o europeu, o consenso de Mannheim, não estabelecem a contraindicação à medida em quem tem placa. O que parece não haver é um valor incremental na estratificação de risco, e placa tem um valor mais potente que a espessura. Então, me parece um pouco sem sentido essa medida nos pacientes com placa, e na minha prática eu não tenho medido. Mas essa não é uma verdade absoluta em medicina, não. O Leandro Quintana Becker faz uma resposta que no laudo ele usa o percentil 75 como critério de risco aumentado e usa a tabela do estudo ELSA Brasil, que está disponibilizada no pôster da Sociedade de Cardiologia. É bem assim também que eu trabalho e emprego. O Wagner Dornella também utiliza essa tabela do estudo ELSA Brasil. Leandro Quintana Becker concorda com o que a gente tem falado e para ele, quando existe placa, ele não costuma colocar a medida da espessura média intimal. O Marcos Jerônimo também só mede se não tiver placa. Isso a gente está bem de acordo com a maioria. Suzy é uma ex-aluna do CETROS. Eu tenho muito prazer em te reencontrar aqui, Suzy. Prazer e sucesso para você. O Leandro fala que o que ele já leu é que placa se correlaciona mais com a aterosclerose e espessura média intimal mais com a hipertensão arterial. Existem publicações com essas colocações, sim. De qualquer maneira, Leandro, o objetivo que a gente tem ao identificar placa ou ao caracterizar ou medir a espessura, o objetivo é identificar o paciente de alto risco. Identificar o paciente de alto risco. Esse paciente
de alto risco pode ser, então, caracterizado pelas técnicas que a gente escreveu nessa apresentação. A medida da espessura, a presença de placa e ou a medida do índice pressórico tornozelo braquial. Existe uma outra pergunta que a gente está vendo ali agora, do Marco Túlio. Marco Túlio, ele fala que ele tem muita dúvida se vejo placas nas carótidas externas e nenhuma nas comuns e nas internas. E se o MP, se a espessura média intimal está normal para a idade, como não dizer que esse paciente não tem risco? A doença não é sistêmica? Excelente pergunta, meu caro. Essa aí é boa, porque é do conhecimento e acho que deve ser enfatizado que placa em carótida externa tem como grande papel o ser um marcador prognóstico para evento, já que estenose de carótida externa costuma ser de pequena repercussão clínica. Então, em termos de risco cardiovascular, ela tem um valor que pode ser comparável à das placas em carótida comum e placa em carótida interna. Mais alguma observação? A Suzy Cunha também só faz a medida se não tiver placa. A Karina Marques, ela faz uma observação interessante. Obrigado pela participação. Embora a quinta diretriz brasileira de dislipidemia mencione o espessamento médio intimal nas carótidas como fator de risco cardiovascular, sua atualização em 2017 não menciona mais. O que considerar? O que acontece é que entre uma e outra, Karina, veio a força-tarefa da Sociedade Americana e colocou como classe 3 a medida da espessura média intimal. Então, isso realmente trouxe uma certa dúvida a respeito do valor dessa medida. De qualquer maneira, nós tivemos um grupo que estudou isso aí a fundo, um grupo de pessoas da nossa Sociedade de Cardiologia e que, em 2015, traz algumas recomendações a respeito, inclusive com uma excelente delimitação da população que poderia se beneficiar com isso. Eu considero que a gente, até o presente momento, deva continuar medindo a espessura média intimal como um marcador prognóstico para eventos. Estou reencontrando uma pessoa querida, Ronaldo Campos Rodrigues, que faz uma observação e um questionamento. Você tem descrito nos seus laudos a classificação de placas utilizando a classificação de Gerolacos? Olha, Ronaldo, o que eu faço é o seguinte, a nossa recomendação da sociedade do Departamento de Imagem também preconiza isso aí. O que o Ronaldo está falando é de uma classificação em 5 tipos de placas. A placa tipo 1, uniformemente ecolucente ou hipoecogênica, tipo 2, predominantemente hipoecogênica, tipo 3, predominantemente ecogênica, tipo 4, uniformemente ecogênica, e a tipo 5 é a placa calcificada com sombra acústica. Veja bem, eu descrevo as minhas placas e o aspecto heterogêneo, o predomínio ecogênico ou hipoecóico, a presença de calcificação são sempre descritas. O que eu não costumo fazer é utilizar no laudo tipo 1, 2, 3, 4 e 5, porque pode não ser do conhecimento do colega que recebe, e isso vai gerar dúvida ao invés de esclarecimento. Então, utilizo a classificação sim, mas não a menciono no laudo com o nome da classificação. Cristina Lizado fala que aqui nos Estados Unidos não costumamos fazer a espessura média intimal de rotina. É isso aí, Cristina, você está vivendo no país que publicou, através de uma força-tarefa, a colocação da espessura média intimal como classe 3. No nosso meio, isso ainda não está tão bem estabelecido assim. E eu vejo mesmo, como eu enfatizei na apresentação, publicações da Sociedade Europeia de Cardiologia que também preconizam, mesmo depois da força-tarefa americana, o uso da espessura. E publicação do Dr. Pollack, que é de Boston, e ele fala claramente que em ambiente de pesquisa isso aí continua sendo bastante estudado. Então, esse é um ponto de controvérsia. Eu respeito a sua opinião e acho que a força-tarefa tem que ser respeitada, mas essa ainda não é uma realidade bem definida no nosso meio. O Wagner faz uma pergunta se, quando a espessura média intimal acima de 75, o senhor coloca na conclusão do laudo risco aumentado para evento cardiovascular.
Olha, ô Wagner, eu vou ser absolutamente honesto e te digo o seguinte: é, era bem assim que eu escrevia no meu laudo. Depois da Força-Tarefa Americana, eu me expresso da seguinte maneira: a pessoa apresenta um valor acima do percentil 75, conforme a tabela do estudo Elsa Brasil, levando-se em consideração gênero, grupo racial e faixa etária, o que pode representar um aumento de risco para eventos. É exatamente isso que eu escrevo. A respeito de placa, eu gostaria de fazer um comentário. Em 2018, foi publicado uma recomendação pela Sociedade Europeia de Cirurgia Vascular sobre o tratamento das doenças carotídeas e vertebrais extracranianas. E lá é proposto algo que me parece muito relevante. Os pacientes sem eventos isquêmicos cerebrais, que têm mais do que 60% de estenose carotídea, 60% de redução de diâmetro, eles, desde que tenham boa anatomia, expectativa de vida longa e fatores agravantes de risco, eles seriam candidatos a tratamento intervencionista. Entre os fatores agravantes de risco, há alguns relacionados a placas ateroscleróticas. Basicamente, há 3 fatores agravantes que deveriam ser levados em consideração por nós ao fazer os nossos exames de pacientes assintomáticos com mais de 60% de estenose. Quais são eles? A progressão ou aumento do grau de estenose, o predomínio hipoecóico e áreas ecolucentes ou áreas anecóicas justaluminais. Esses elementos são fatores agravantes, de maneira que, para esses pacientes, a abordagem da placa com boa caracterização e a sua impressão no laudo quanto ao seu caráter de instabilidade podem ser decisivos na conduta. Olha, a Cristina está manifestando alguma coisa a respeito da apresentação e eu devo dizer que quem gostou de te reencontrar ou de manter contato fui eu e foi muito importante, tem sido a sua participação. O Marco Túlio fala... agora eu estou em dúvida porque na mensagem do Marco Túlio parece ser outra pessoa, né, que é o Divânia que tá falando. Eu estou reencontrando a Divânia e estou tratando como Marco Túlio, retiro, é a pessoa que eu conheço bem. Ela faz algumas observações quanto à aula, eu agradeço, realmente agradeço. E sobre a questão das placas na carótida externa, eu coloco na conclusão? Sim. Placa em carótida externa deve ser descrita. O percentual de estenose da carótida externa, a gente menciona assim. O que eu tenho usado habitualmente, há outras publicações a esse respeito que têm saído, viu? Tem uma publicação recente do Dr. Moneta, de 2018, a esse respeito. Se você tiver interesse, eu tenho como te passar alguma coisa, mas o que eu uso no meu dia a dia é o índice histórico com a carótida comum. Índice histórico de 2 ou superior a 2, caracterizando a estenose como superior a 50. Veja bem, a minha quantificação de carótida externa só tem 4 categorias. Normal, menor que 50, maior que 50 ou ocluída. Eu menciono, sim, as placas e estenose em carótida externa. Há uma observação do Leandro a esse respeito. Eu estou lendo ali agora. Se para placas menores que 50%, o senhor tem colocado no laudo as estimativas do grau de estenose, por exemplo, ao bidimensional o grau de estenose é de 30%. Outra questão para essas placas, o senhor costuma colocar a altura da placa ou medida da área? Olha, meu caro Leandro, esse é um ponto controverso e eu devo te dizer, sem nenhuma abordagem politicamente correta, que eu concordo com tudo que você estiver fazendo. Mas eu quero que você saiba o seguinte: o que eu faço, e é o que você perguntou, é definir a categoria como inferior a 50%. Porque tanto no grupo de pacientes sintomáticos como assintomáticos, uma estenose inferior a 50% é colocada como recomendação para tratamento clínico. Eu não tenho habitualmente feito medidas diretas
buscando uma aproximação maior. Mas eu sei que vários colegas, que eu respeito muito, o fazem, e isso não pode estar errado. Mas a minha conclusão é estenose inferior a 50%. O Maurício Cavalcante faz um questionamento a respeito do índice pressórico tornozelo braquial, avaliado pelo método oscilométrico com aparelho de aferição de pressão automáticos. Se teria a mesma acurácia que a avaliação com Doppler de manguito tipo aneroide. Olha, o Maurício, falando bem claro, não dá para fazer isso com o aparelho automático, não. Porque quando dá, é quando está normal. Quer dizer, somente naqueles casos normais é que nós conseguiríamos fazer. No paciente que tem doença obstrutiva periférica e que tem pulsos reduzidos, fluxo reduzido, é necessário que a gente faça com um Doppler contínuo. É possível utilizar um aparelho de ultrassom também, mas é muito menos prático. Eu utilizo o Doppler contínuo e um esfigomanômetro aneroide. Eu acho que nós estamos chegando ao final desta apresentação. Gostaria muito de agradecer aos que participaram, aos que acompanharam, dizer que essa foi a minha experiência inicial nessa atividade. Eu não sei como é que vocês me viram aí, mas eu não estou absolutamente relaxado, porque acho que é uma atividade nova para mim. Agradeço muito aos que me apoiam aqui nessa atividade e queria falar algumas mensagens finais para vocês. Eu tenho, como disse, atuado aqui no CETUS já há muitos anos. Acompanhei o crescimento, o desenvolvimento e a qualificação que essa escola foi obtendo com o tempo. A gente, na área de ultrassom vascular, tem colegas com quem trabalho aqui, vários deles formados aqui mesmo no CETUS, e coisa que orgulha muito a gente. E nesse momento, a nossa pós-graduação feita lá em Belo Horizonte é algo a que eu tenho me empenhado muito e, como eu já tive a oportunidade de falar no início, nós vamos agora para o nosso 4º ano na pós em Belo Horizonte. Eu queria convidá-los para que fizessem a nossa pós-graduação, que se interassem junto a colegas que já fizeram e que podem, de alguma maneira, fazer um testemunho a esse respeito, e dizer para vocês o seguinte: pensem em fazer, divulgar e, de alguma maneira, contribuir para isso, porque o resultado final é a melhora do nosso método. Eu vou encerrar me utilizando de uma frase que eu ouvi uma pessoa que eu respeito muito falar uma vez. Ele fala o seguinte, que ele sai de casa todos os dias com um propósito claro de fazer com que o ultrassom vascular seja o melhor método diagnóstico possível. E esse é o propósito da gente aqui no CETUS. Fazer do nosso método um método de referência, um método que respeita critérios científicos, um método que possa ser reprodutível e cada vez mais confiável. Muito obrigado a todos vocês.